Opa! Beleza? Meu principal objetivo com esse vídeo é compartilhar as minhas experiências com textos clássicos da filosofia e da literatura em geral. E entender também qual é a leitura de vocês sobre esses temas. Hoje eu vou apresentar um artigo que eu tinha escrito intitulado Fisicalistas, a maturidade do mito na filosofia. Comentem aí embaixo se vocês acham que o ser humano é o único animal racional ou que o instinto dos outros animais é uma racionalidade selvagem que os ajudam a sobreviver. O pensamento mítico é um recurso muito valioso a todos os povos da antiguidade, e ainda assim é uma forma de racionalidade, e ela jamais será inferior à razão moderna. A filosofia nasceu com o surgimento de uma nova forma de investigar a realidade, ou seja, a physis. O pensamento filosófico representou uma ruptura com a tradição mitológica, que explicava a harmonia da natureza, as estruturas sociais e muitas outras coisas através do simbolismo da mitologia. O verão e a primavera, por exemplo, eram causados pela visita de Perséfone ao Olimpo, e sua volta ao reino de Hades tinha como efeito o outono e o inverno. A tempestade e o trovão eram causados por Zeus, autoridade máxima entre os deuses. Os nobres gregos seriam descendentes dos deuses do Olimpo, portanto, tinham linhagem divina. E esses são apenas exemplos do pensamento mítico que será superado pelos primeiros filósofos. As primeiras investigações racionais da physis tiveram sua origem com Tales de Mileto, que inaugura uma postura investigativa que tenta se desvincular das explicações mitológicas. A tradição filosófica, graças à incrível obra de Aristóteles, que registrou o pensamento dos pré-socráticos, considera que Tales foi o primeiro a perguntar pelo princípio originário de todas as coisas, a arqué. E Tales observou o movimento de geração e corrupção na natureza, e concluiu que na multiplicidade dos seres existe uma unidade, um elemento comum a todos. Através da indução, o filósofo avaliou casos particulares para concluir que a água é o princípio da existência, elemento sem o qual a physis não seria possível. Uma razão por trás de tudo é uma hipótese de Heráclito que nos apresenta de que a realidade é ordenada por uma razão universal, ou seja, o logos. A razão, portanto, não é propriamente humana. O homem apenas consegue exprimir o logos através da linguagem. Já no mundo animal, a razão se expressa através do instinto de sobrevivência e do senso de comunidade, como um pássaro que limpa os dentes de um crocodilo. Dizer que os animais selvagens são irracionais não é nada racional. A razão para os animais se desenvolveu de uma maneira diferente que a dos seres humanos. Se o homem tem dificuldade para compreender e entender seus semelhantes que racionalizam de forma diferente da sua e o ataca por isso, como ele será capaz de determinar que os animais são irracionais, sendo ele um animal também? A contemplação da physis nos leva a perceber essa razão universal. Esses pensadores terão uma característica marcante: a ruptura com a mitologia, a investigação racional e a busca pela unidade na multiplicidade. Não são explicações que repousam na tradição simbólica de um povo, mas explicações de homens que não deram mais ouvidos ao mito, mas ao logos. Apesar disso, o pensamento mítico não foi totalmente abandonado. A riqueza simbólica dos mitos são um sofisticado recurso de linguagem para falar sobre assuntos de difícil compreensão. Entretanto, para aquilo que permanece em mistério, os mitos são ainda nosso melhor recurso. Talvez por isso Tales tenha afirmado que tudo está cheio de deuses. E Heráclito, ao surpreender alguns convidados com a simplicidade de sua casa, afirmou: mesmo aqui, os deuses estão presentes. E essa frase de Heráclito se assemelha com a da música Castelo de Madeira, do grupo A Família. A dualidade do logos na filosofia é uma ideia de Heráclito que criou o termo logos para se referir à razão dinâmica que governa a physis, com suas frases tudo flui e o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Na natureza tudo nasce, cresce e perece, e volta a nascer em eterno devir. Heráclito comparou o logos ao fogo. A realidade é eterna e circular, não existindo no momento de criação. Essa perspectiva circular é radicalmente oposta da linear, estabelecida por Platão, pelo judaísmo e pelo cristianismo, onde a realidade tem um início, um criador e um fim.
Esse momento da história da humanidade ocorrido na Grécia entre os séculos 7 e 5 a.C. foi chamado de passagem do mito ao logos. O logos corresponde a uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e que foi percebida pelos primeiros filósofos. Assim, os fisicalistas passaram a dar ouvidos ao logos, e não mais à tradição mitológica. Entretanto, devemos nos atentar com o sentido da palavra logos, ora se referindo a uma razão universal que ordena a realidade, ora se referindo à linguagem e pensamento racional dos homens. Então, o logos como linguagem seria nada mais que o homem conseguindo exprimir essa racionalidade da natureza. A razão, portanto, não é uma característica propriamente humana. O termo pré-socrático sempre pareceu pejorativo, pois insinua que se trata de uma filosofia inicial, ainda não amadurecida, que iria brilhar de fato apenas com Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas Nietzsche e Heidegger irão chamar a atenção para o vigor do pensamento desses filósofos e combater essa visão negativa. Heidegger os chamou de originários, e Nietzsche chegou a afirmar que a verdadeira filosofia era feita somente pelos pré-socráticos, pois valorizava a vida, o mundo e a riqueza simbólica dos mitos, enquanto que a filosofia iniciada com Platão seria uma tragédia, pois voltava-se para um suposto mundo espiritual, desconectando o homem da realidade da vida, tornando-o fraco e doente. Se chegou até o final do vídeo, agradeço a consideração. Caso queira, se inscreva e comente se vocês acham que os outros animais desenvolveram uma racionalidade diferente que a dos seres humanos. Obrigado e até um outro dia.